RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, nós somos os Irmãos Queiroz. Está começando o programa Geração 50+. E nesse período do ano, onde acontecem festas e muita alegria, existem pessoas que ficam tristes, Emanuel. Exatamente, por essa razão nós vamos conversar com a nossa convidada, doutora Cristina Wendt. Já voltamos! Pois é, começando então o programa Geração 50+, ao vivo aqui pela RDC TV. E você quiser participar, pode participar pelo Facebook, lá na RDC TV Digital, no Facebook, né? Pode assistir pelo YouTube, pode assistir pela TV, pelo site, ou seja... e tem os canais também, 24 e 524 da NET, em HD. Então você não tem mais desculpa nenhuma, pode assistir em qualquer uma dessas plataformas, porque a RDC é uma TV multiplataforma. Bom, participe também fazendo perguntas, se você quiser, para participar do programa ao vivo. Eu anunciei ali que nós estamos num período onde existem festas, as famílias se reúnem, os colegas de trabalho, alguns amigos antigos se reencontram também, porque é um período de comemoração. E o que acontece nesses períodos? Ao contrário desse momento de bastante alegria, de bastante reencontro, existem pessoas que às vezes até se isolam, pessoas que ficam entristecidas, justamente nesse período. Por isso que nós convidamos hoje a doutora Cristina Wendt para conversar conosco. Ela é psicóloga e vai conversar especificamente sobre isso. Doutora Cristina, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda ao programa Geração 50+. Obrigada, Maris. A alegria é minha em compartilhar este momento com vocês. Isso é muito bacana, porque isso oportuniza para várias pessoas refletirem sobre esse tema, né, doutora? E eu acredito, inclusive, e tu vais nos comentar sobre isso, que isso é mais comum do que a gente imagina, né? Muito mais comum do que pensamos. Olha Muitas só. pessoas ficam extremamente desconfortáveis nesta época do ano. Tem um professor de psicologia do Canadá que ele disse o seguinte, que nesse período do ano, a mídia, né, ela explora demais essa ideia de alegria, de felicidade, talvez até eu vou usar essa expressão, uma espécie de um mundo ideal, né? E que as pessoas, quando se deparam com esse modelo, justamente aí que elas começam a se comparar com um modelo ideal. O que tu achas? Isso acontece mesmo e... Exatamente, perfeito. Existe até um apelo comercial neste sentido, não é? Porque quem tem família vai providenciar as compras de Natal, os presentes, e aí a pessoa se depara numa situação, por razões várias, que ela não tem esse grupo para confraternizar, para conviver. E aí, então, ela se sente bastante deslocada e desconfortável. E passa, então, a fazer uma avaliação da sua vida pregressa. O que me levou a me encontrar só neste período do ano? E sente um desconforto por não ter festas para ir, amigos para compartilhar, familiares para passar a ceia, a virada da noite de Ano Novo, não é? Sim. E aí, então, acho que a nossa tarefa aqui hoje, né, Mário, dizer para essas pessoas que isso é extremamente comum. Opa, isso é importante. Né? Cada vez mais nós temos pessoas vivendo a sós, né? No seu apartamento, não casaram, não tiveram filhos, ou temos viúvos, pais que os filhos cresceram e foram morar em uma cidade distante, em outro país. Exato. E uma coisa, né, Emanuel, tem também, como a doutora falou, eu vou usar, não sei se chegasse a usar essa palavra, que é ritual. As famílias têm um ritual que todos os anos acontece novamente, que é de montar árvore, como a doutora disse, fazer uma lista daqui a pouco das pessoas que vão receber presente ou não. Então tem todo um movimento praticamente previsível, e tem as famílias que ficam bem na expectativa daquilo, né? Então se cria uma idealização de uma noite perfeita, não é? Onde a harmonia, a alegria, onde todas as mágoas são esquecidas, onde o outro vai se comportar como eu espero que ele se comporte. E essa fantasia, muitas vezes, acaba em quê? Frustração. Em frustração. Não é? Porque somos todos sujeitos
a dificuldade nos relacionamentos com o pai, com a mãe, com os irmãos. Isso não desaparece por puro encanto na noite de Natal ou na noite de Ano Novo, não é? Que bom se fosse, né, doutora? Se a gente conseguisse dar uma... Mas isso também é uma oportunidade para nós refletirmos. Por que nesta data o desejo é tão grande desta harmonia? Sim. E por que eu não construo ela ao longo dos dias durante o ano? Certo. Muito Outra bem. coisa, doutora Cristina, é normal esse comportamento quando nós estamos no nosso Natal, com a nossa família, você está aí na ceia de Natal ou no Ano Novo e começa a fazer a comparação. O Natal dos tempos antigos era melhor, isso e aquilo. Isso é normal, esse comportamento? É normal, principalmente nas gerações mais velhas da família, né? Nós podemos dizer até que isso é uma certa melancolia, né? Que é um tipo de depressão também, uma tristeza mais acentuada, mas tentando resgatar tempos passados e que também há uma capinha de idealização neles, né? Mas o ideal disso tudo é que nós compreendamos que é normal que haja um certo desconforto com essas datas, que nem todo mundo aprecia o Natal, não é? Da mesma forma, ou vivencia da mesma forma, assim como a comemoração da passagem do ano. Certo, como eu gosto de dizer, não é falta de caráter você não gostar do Natal, né? Mas por uma razão ou outra do seu livre-arbítrio, como a gente diz, né? Mas é interessante saber que uma data que ela é tão esperada e parece tão singela, possa despertar sentimentos nas pessoas que podem trazer, podem até virar uma patologia, né, doutora? A senhora que trata muito disso, né? Podem, com certeza. E vou te dizer assim que a demanda no consultório pós-Natal, pós-Ano Novo, é sempre revivendo os traumas antigos, porque na infância aconteceu isso, porque a vida inteira a minha família se posicionou de tal forma. Então, como é interessante que as pessoas consigam desvincular-se do passado e viver o presente, não é? Sim. E isso facilitaria muito, muito essas reuniões. Certo. Eu vejo assim também que as pessoas, quando estão juntas, né? É o olho no olho, é uma coisa assim... Tem gente que diz que é cinismo. Todo mundo chegar e se reunir, fingir que a vida é boa e tal. E às vezes existem conflitos graves dentro das famílias ou até do grupo de amigos, né? Aquele, como tu disseste, é aquele passado que nos acompanha, né? Enquanto a gente não solucionar o que está pendente, vamos dizer assim, né? A gente vai carregando isso. Às vezes esse chato que fala essas coisas desagradáveis nessa data é o mais saudável. Mas mais lúcido. O mais lúcido, porque ele está sendo sincero, ele está manifestando aquilo que ele sente. Está sentindo, é verdade. Não é? Então, este, muitas vezes, é o mais saudável. Aí, indo para a pergunta do Emanuel, a patologia, ela surge quando você não consegue mais expressar o que sente. Quando você tem medo, vergonha de expressar aquilo que passa na alma. Não seria errado falar a válvula de escape que faz a descompressão, ou seja, a gente começa a carregar muita coisa, então pelo menos falando ou concordando ou discordando nessas datas entre família, nós poderíamos ter, vamos dizer, uma vida mais saudável? Acho que talvez sim, talvez seja uma data onde seja possível a reconciliação e a aceitação do outro, sabendo que nós também não vamos abarcar todos os desejos do nosso familiar para conosco. Nós não vamos atender todos os desejos que eles têm com relação ao nosso comportamento. E eu lembrei de uma coisa também, doutora e Emanuel, que nesse período do ano é muito comum as pessoas beberem nas festas. Sim. Dentro da família, numa festa num clube. E o que acontece quando a gente bebe ou dá uma passadinha na bebida? Aí vem praticamente tudo, né? E aí? Perfeito. O nosso senso crítico, ele é amortecido, né? Amenizado ali. E aí, então, tudo aquilo que carregamos, as mágoas, as tristezas, as culpas, cai um muro e às vezes pode acontecer isso Eu também. sempre começo a rir que eu lembro das minhas histórias do Japão, porque lá no Japão, socialmente é aceitável tu beber bastante nas festas de fim de ano. Só que existe uma regra. Lá, o patrão, o chefe, ele não fica chateado com o que tu falar quando tu está embriagado. Pode dizer umas verdades. Pode dizer umas verdades.
e aí eles começam a ter mais confiança em ti porque tu abriste algum tipo de comentário. Eu vou dizer, abrir o coração pro chefe. Tem pessoas que dizem assim, os japoneses são sem vergonhas porque eles gostam de embriagar os convidados para saber o tal in vino veritas, né? A verdade no vinho, né? Então é bem interessante, porque essas festas ali tu reclama porque é isso, porque é aquilo, e no outro dia os patrões ou então os chefes, eles te tratam da mesma maneira. Eles relevam. E né? aí vamos pensar que esse é o nosso alerta, né? Sim. Se eu tenho tantas mágoas, se eu tenho tantas coisas a dizer para os meus familiares, para os meus amigos nessa época do ano, nessas festas, é porque eu realmente preciso cuidar mais de mim. Eu preciso lançar um olhar de atenção, de carinho, de cuidado, para que isso não se repita. Porque, afinal de contas, quem gosta de viver com tanto peso, com tantas mágoas, com tanta amargura, não é? Sim, sim. Duvido que alguém goste. Com certeza. É como eu digo, né? É como se tivesse uma pessoa... Se nós carregamos mágoas, é como se a gente carregasse pedras conosco, sabe? Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, né, Emanuel? Muitas vezes nós nos esquecemos de gerenciar a nossa própria vida quando nós estamos em grupo. Então, nós cuidamos de toda a vida do grupo, de toda essa interação e nos anulamos um pouco. Bom, pessoal, nós estamos aqui conversando com a doutora Cristina Wendt sobre um assunto muito interessante. Nessa época de festas acontece de muitas pessoas ficarem tristes e até entrar em depressão. Nós vamos para um pequeno intervalo e você fique conosco que nós vamos conversar sobre mais coisas ainda, tá bom? Estamos de volta com o programa Geração 50+, ao vivo pela RDC TV. Estamos conversando sobre um assunto importante, que é nesse período do ano, quando as pessoas ficam algumas felizes, outras ficam tristes. Algumas estão fazendo festa e se reunindo com os amigos, com a família, com os colegas, e outras se isolam, porque elas não estão se sentindo bem. Por isso nós convidamos a doutora Cristina Wendt para conversar conosco sobre esse tema. Mas também quero dizer para vocês, você pode participar ao vivo pelo Facebook, mandar pergunta para a doutora Cristina, para ajudar na nossa conversa, para participar pelo Facebook ali na RDC TV Digital. Uma boa noite aqui para a Ivanice Burger, que está nos assistindo agora e mandou esse recadinho pelo Facebook. Doutora Cristina, esse tema é interessante. A gente sempre conversa, né, Emanuel, que a gente tem a intenção de que esse programa possa ter utilidade para as pessoas, que as pessoas possam, no mínimo, refletir para que elas possam melhorar a qualidade da sua vida. E eu te pergunto o seguinte, tristeza e depressão, tá? Onde é que está a diferença entre um e outro, para que as pessoas até não confundam um sentimento de tristeza com a depressão, que aparenta ser uma coisa muito mais grave, muito mais profunda, né? Como é que a gente pode, não digo, talvez, quem sabe, identificar, como é que as pessoas podem, qual é o olhar que elas têm que ter para isso, para entender que uma coisa pode ser tristeza e a outra depressão? Perfeito. A palavra depressão, o termo depressão, se popularizou de uma forma que virou algo corriqueiro. Então, eu estou triste em função de um evento, fiquei desempregado, perdi um ente querido, me aposentei. Então, fiquei triste com isso. Virou sinônimo, então, né? Estou depressiva, a pessoa está depressiva. Sim. Não, a pessoa está sentindo uma tristeza que é natural, decorrente de alguma mudança, de alguma perda, de alguma situação específica. Sim. É natural, a tristeza é uma emoção natural tanto quanto a alegria, não é? Então, muitas das vezes nós estamos tristes. E é natural que fiquemos tristes 1, 2, 3 dias, chateados com alguma coisa, mas que então, após um período curto, os nossos recursos dão conta de solucionar a questão, né, em si. Sim. Depressão é um transtorno de humor. Isso precisa ficar muito claro. E dá para identificar? Como é que a gente pode... Podemos identificar, sim. Muitas das vezes, o primeiro sintoma é um afastamento. Uma pessoa passa a ficar mais silenciosa, era falante, ela passa a modificar os hábitos alimentares, já não tem tanto apetite, ou aquilo que era o seu prato predileto já não chama mais atenção, ou seja, aquilo com o que ela sentia prazer, gostava de correr, de caminhar, já não lhe causa prazer. Então, são os primeiros sintomas onde nós vamos percebendo
que a depressão está se manifestando. Pessoas que eram tranquilas, de bom convívio, de repente passam a ficar mal-humoradas, briguentas, agressivas, começam a apontar os defeitos com mais desinibição, com mais facilidade. É um outro sintoma. O mau humor, a agressividade também é sintoma de depressão. Olha só, isso é uma coisa que também não está muito na nossa conta. Mas uma coisa que tu disseste agora, que me chamou a atenção, é que essa característica da pessoa abrir mão de coisas que ela fazia com prazer e tal, parece ter um pouco a ver com a coisa do abandono, né? Dá a sensação de que a pessoa começa a se abandonar, começa a deixar de fazer as coisas que para ela são prazerosas. Eu acho que isso aí é um bom sinal, assim, né? Sim. Muitas vezes porque aconteceu algum evento, Sim. houve alguma situação que fez com que ela perdesse o sentido de por que continuar fazendo determinadas coisas. Por que eu devo continuar praticando esporte para minha saúde se um ente querido está doente e sempre teve uma vida saudável? Um exemplo corriqueiro. Mas existem muitas situações assim que elas comparam os seus hábitos e pensam por que continuar fazendo se eu não tenho um resultado. Vamos lá, quantas pessoas estão com sobrepeso? Fazem dieta, exercício, mas não tem aquele resultado. E aí o que acontece? Elas desistem, se deprimem e deixam de lutar pela vida, pela sua felicidade, pelos seus desejos, porque não vem aquele resultado imediato. Ou no na tempo que ela queria, velocidade. né? Como a gente tem essa coisa, né, Manuel? As pessoas querem que as coisas aconteçam daquele jeito, daquele momento. E a vida tem demonstrado para todos nós que não é exatamente assim. Que bom se fosse, né? No tempo que a gente quer. O interessante, pegando esse gancho, doutora, é que o nosso trabalho como coaches, né, e o nosso estudo sobre autoestima, muitas vezes ele se torna uma prevenção contra a tristeza, mas exatamente nesse ponto que a senhora tocou. E ao contrário, por exemplo, a pessoa começar a acreditar na sua capacidade apesar dos resultados. Então, quando a pessoa, como se fosse, né, Mários, acender a sua esperança em si mesmo que um resultado não venha agora, mesmo que uma situação tenha se modificado, nós podemos construir outras situações, né? E vou lhe ser bem sincero, muitas pessoas nos perguntam sobre esse assunto de uma maneira a pedir orientação, e orientação, Exato. E nós nos negamos a fazer isso, porque a nossa profissão não nos compete. Então, e eu gostaria de lhe agradecer agora, de novo, a sua presença, para que nós pudéssemos aqui trazer para você que está em casa uma pessoa balizada para falar sobre esse assunto que é a doença do século, né? É a doença do século, a depressão. São muitas pessoas, Mários, existe um número da Organização Mundial de Saúde que diz que 5,3% da população do Brasil sofre de depressão. Né, doutora? Veja só, então, diagnosticadas, identificadas, quantos outros permanecem por trás das cortinas, né? Onde não se identifica esse quadro e ele vai progredindo e pode se tornar o que nós chamamos de depressão maior, ou seja, uma depressão que se estende por anos. Então você diz, o João, é aquele meu amigo mal-humorado, ele é chato. Muitas vezes isso é um transtorno depressivo que perdura por anos e se passa por uma personalidade, né, ranzinza, mais taciturno, não é? E não é. Eu usei no início do programa a expressão isolamento, tá? Pessoas que se isolam. Porque eu estava pensando o seguinte, doutora, nós vamos construindo ao longo do ano amizades, relacionamentos novos, preservando os que temos, quer dizer, tem toda uma construção de relacionamento humano durante o ano. Essa situação de tristeza, etc., ou até de depressão, ela fica mais acentuada quando chega o final de ano. Mas eu pergunto o seguinte, essa pessoa já vem durante o ano, então, não construindo essas relações? É isso? Tu entraste numa seara maravilhosa. Se é aquela bola de neve, né? Claro, porque ela culmina, ela chega no final
e ficar mais evidente no final de ano. Mas o que ela construiu durante o ano para até combinar o ritual, né? Então, Claro. com a palavra, doutora É isso aí, Cristina. doutora. Vocês entraram numa seara maravilhosa, que é justamente isso, a perda das habilidades sociais. Os depressivos também perdem a capacidade de se relacionar de uma forma adequada. E muitos têm sim uma dificuldade de formar novos vínculos. Não é incomum essa queixa no ambiente clínico. Mas eu não tenho amigos. Eu me dou para as pessoas, mas eu não recebo retorno. Bom, então será que... Como é essa relação? Vamos analisar, porque às vezes esse doar é impor a presença, é impor a forma de se relacionar. Não há empatia, não se enxerga também o desejo do outro. Então, essa é a habilidade social, principalmente a empatia, que falta nessas pessoas e muitas vezes elas só precisam de uma pequena ajudinha a visualizar de uma outra forma essa situação e elas começam a se engajar. Então, é muito interessante, e se faz muito isso no ambiente clínico, propor locais para que essa pessoa comece a se engajar. Grupos de voluntariado. Nós temos, no caso de pessoas já com a idade mais madura, né, o adulto maduro, o idoso, onde nós temos universidades com cursos específicos para essa faixa etária. Sim. Bom, sempre gostei de cantar na minha juventude. Culturalmente, Porto Alegre é uma cidade rica, com muitos corais, com orquestras. Eu sou desafinado, mas eu gosto de música. Bom, vamos acompanhar a agenda cultural. Muitas vezes forma-se grupos de amizade que frequentam os mesmos locais. Sempre estão nos concertos, ou daqui a pouco tem um grupo que gosta de praticar dança, ou, né? Sempre há como engajar essas pessoas. A doutora entrou numa área interessante, que é... E essa expressão habilidades sociais, ela tem uma força, né? Porque o ser humano, ele precisa de convívio para que haja troca, né? Então, isso é interessante. A doutora, eu acho que daqui a pouco a gente vai conversar um pouco sobre isso, porque também é importante, Emanuel, que a gente possa levar para a nossa audiência dicas que eu vou pedir para a doutora Cristina daqui a pouco. Mas eu né? tinha uma pergunta, mas assim, rápida, assim, que é uma curiosidade minha. Doutora Cristina, existe uma idade para se ter depressão? Olha, não existe idade, não existe idade. Mesmo crianças com tenra idade podem apresentar esse quadro. É claro que nós temos uma incidência maior a partir da adolescência, não é? Sim. Por situações diferentes, contextos diversos, mas a incidência maior é a partir da adolescência. Sim. Interessante, porque antigamente, eu me lembro quando era criança e os mais velhos diziam: fulano morreu de desgosto. Fulana morreu de desgosto. Então, naquela época, nós não tínhamos a depressão como uma patologia, né? E já tivemos também a era do preconceito, que as pessoas diziam: não, depressão é uma frescura, né? Muito. E Fazia isso que as aí pessoas não tinham coragem de se assumir, né? não tinham coragem de assumir, talvez não existisse ainda um estudo que transformasse a depressão numa patologia, né, conhecida, e aí nós deixamos para trás um batalhão de pessoas que não tiveram tratamento, que não tiveram auxílio, que não tiveram alguém que lhes estendesse uma mão, né? E é muito importante que você que está aí também se ligue nesse assunto, porque muitas vezes isso pode estar perto de nós, né? E é muito interessante. Para mim é um assunto que ele é um pouco pesado, né? É um pouco pesado, mas vamos olhar pelo ponto de vista que nós estamos esclarecendo e tirando essa carga das pessoas que se sentem assim, Verdade. que se sentem sós, com vontade de ficarem isoladas nessa época do ano e que elas possam, então, entender que não precisam sentir vergonha. Não tem que se envergonhar disso. Certo. É o momento, então, para definir como eu quero viver a minha vida daqui para frente. Olha que lindo, né? Vamos aproveitar a mensagem do Natal e vislumbrarmos desta forma. Doutora, a senhora falou uma frase importante: daqui para diante. Você que está conosco, continue conosco.
que no próximo bloco, depois desse intervalo, nós vamos falar sobre prevenção e vamos também falar sobre a cura, né? O que pode ser feito, tá? Com dicas aqui com a doutora Cristina Vente, tá? Continue conosco. Estamos de volta com o programa Geração 50+, num bate-papo interessante com a doutora psicóloga Cristina Vente, falando sobre esse final de ano, esse período onde as pessoas, a maioria das pessoas se reúnem, fazem festa, muita alegria, e por outro lado, existem pessoas que nesse período ficam tristes, algumas em depressão, se isolam, não participam das festas ou se sentem muito, muito incomodadas. Por isso que a gente trouxe esse tema para poder, inclusive, contribuir para que as pessoas que sentem isso ou que têm parentes, amigos que estão passando por esse problema, possam também ajudá-las. Porque agora, ou daqui a pouco, a gente já vai conversar sobre isso, prevenção, tratamento, como é que as pessoas podem lidar com essa situação. Mas eu quero dizer para vocês, a RDC TV, a rede digital de comunicação, está em várias plataformas. Nós estamos nesse momento ao vivo no canal 24 ou 524 HD da NET, nós estamos no YouTube ao vivo, nós estamos no Facebook, lá na página da RDC TV, onde você pode participar com as suas perguntas, com a sua opinião, com a sua participação é importante, tá bom? Nós estamos ao vivo agora. E eu quero, inclusive, mandar uma boa noite aqui, porque o Eduardo Franco, que está nos assistindo nesse momento, mandou aí um boa noite, então recebe um boa noite de volta. E agora eu digo o seguinte, doutora Cristina, existe tratamento, existe como prevenir, existe como identificar, isso eu acredito que é a coisa mais interessante, mais importante para que a gente possa, de alguma forma, contribuir para ajudar essas pessoas, né? Porque ninguém... eu acredito que o ser humano, ele quer ser feliz, ele quer fazer coisas que ele se sinta bem e que possa ajudar na sua vida. O que a gente pode dizer para esse pessoal? Muito bem. Para quem se encontra triste, deprimido, vamos dizer, existe tratamento, existe ajuda. O primeiro passo é o quê? Buscar o suporte, seja de familiares, seja de amigos, e se identificar que já estamos num nível mais agravado, né, mais profundo, então vamos procurar um psicólogo, um psiquiatra para trabalhar essas questões. Não há motivo algum para ter vergonha, para achar que eu tenho um problema, que eu sou diferente das outras pessoas, não. É um momento que eu estou atravessando e eu não preciso atravessá-lo só. Neste caso, doutora, uma pergunta. Neste caso, a pessoa, ela identifica alguma coisa, tem um ponto onde ela pode sentir assim, olha, eu preciso de ajuda. Como é que ela... Existe. Em geral, é quando a coisa já está num nível, a situação já está num nível severo. Tá. É aí que a pessoa se mobiliza a buscar realmente uma ajuda de forma ativa e não só se queixar Sim. com os amigos, né? Então, quando o desempenho no trabalho diminui imensamente, começa a cometer erros no trabalho, e aí nós temos diversas profissões que os erros podem ser mais graves, Sim. né? E podem acarretar consequências para terceiros. E então, muitas vezes isso causa um prejuízo, inclusive financeiro para a pessoa. Uma queda de produtividade. Queda de produtividade, no caso de um profissional liberal, perde os clientes, não é? Olha No aí. caso de um funcionário, daqui a pouco o patrão chama atenção, dá um aviso, muitas vezes a demissão se torna inevitável e aí é nesse momento que muitas vezes as pessoas aceitam receber esse auxílio. E nós poderíamos ter trabalhado isso muito mais cedo e evitado tanto esses transtornos. Tanto prejuízo, né? Tanto prejuízo. Há também, estamos falando de um aspecto, né? A diminuição da produtividade Sim. no trabalho. Nós também temos as relações familiares. Muitas vezes elas se tornam impossíveis. A relação com o cônjuge, com os filhos ou com outros familiares, ela começa a haver brigas constantes. Desentendimentos por coisas simples. Não é mais um ponto de divergência sério, não. Pequenas coisas do dia a dia passam a incomodar e gerar constrangimento além do normal. Então, isso também é um momento de alerta onde a pessoa
deve se conscientizar de que realmente não está dando conta de lidar com as pressões da vida, do dia a dia, sozinho. Sabia, Manuel, esse é o caso que a doutora citou, da pessoa ir à busca, né, da solução para isso que está lhe incomodando, né? E tem uma coisa também que eu lembro, Manuel, que é aquela coisa assim, ó, de que quando, às vezes as pessoas tentam ajudar alguém, fazem um grande esforço para tentar tirar a pessoa de uma determinada situação emocional, mas a gente ao final descobre que ela pode ser ajudada, mas no final, assim, a sensação que a gente tem é que ela precisa também dar um passo. Eu até acredito muito quando nós conversamos aqui nos bastidores, né, enquanto está dando comercial, de um perigo que a doutora falou, que é sobre a automedicação. Poderia fazer esse alerta também, né? Também é uma forma de burlar os sintomas, de burlar as emoções. Hoje em dia é muito comum, minha mãe faz uso dessa medicação, eu vou pedir, é um sedativo, é um hipnótico, então acabam fazendo uso de medicações e a situação se agrava, mas a pessoa está anestesiada. E muitas vezes essas medicações podem causar algumas complicações, agravando ainda mais a situação. Então, Sim. muito cuidado. Há medicações que, se usadas por um período prolongado, causam problemas de memória, de atenção, prejudicando inclusive atividades comuns, como dirigir. Não é? Doutora, então, tem um outro fator também. Assim como as pessoas podem se automedicar, também pode acontecer da pessoa beber, usar drogas, para tentar minimizar esse sentimento. Mas daí eu já não estou falando da questão do Natal, do final de ano, pode ser durante o ano. Então, a pessoa tentar driblar essa emoção, como eu acho que a senhora falou, anestesiar um pouco esse sentimento através desses subterfúgios, que às vezes não é medicamento, às vezes pode ser uma outra... É a fuga, não é? Exato. É a fuga daquela realidade que é tão dura, que é tão difícil e que eu não estou conseguindo manejar. E então, eu preciso sair... Eu preciso da realidade e criar uma nova realidade de êxtase, de prazer, onde só a satisfação existe. Só que essas drogas, o álcool, elas têm efeito por um período limitado. E aí, quando a realidade se faz presente, ela volta, vem, né, de uma forma muito mais dura e intensa. E aí nós entramos na repetição, na compulsão. E aí... Cria o vício. Cria-se os vícios. Muito interessante. Eu tinha uma outra curiosidade que já teve pessoas que me perguntaram. Olha, a minha namorada está com um quadro depressivo, o que eu faço? Como é que eu posso ajudar? Pode me dar um conselho? E o conselho que eu dei é o conselho lógico. Você tem que procurar ajuda médica. Né? Muitas vezes a pessoa não quer ir no psicólogo, no psiquiatra ou no psicanalista, né, doutora? E aí faz o quê? Pois então, esse é o primeiro passo. Ao identificar que alguém querido precisa de ajuda, essa pessoa precisa vencer a resistência e aceitar essa ajuda. Porque muitas vezes ela quer ajuda, mas do jeito que ela coloca. Não a ajuda necessária, não é? Sim. E outro ponto muito importante, que muitas vezes fica esquecido, é que a depressão, ela acaba nos tirando a vontade de viver, de forma geral. Então, procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra, parece que não vai ser a solução. Eles não vão poder me ajudar. Então, há inclusive uma desvalorização do profissional. Sim. Né? Sim. Então, isso muitas vezes acontece. Nós já estamos nos minutos finais, tá? Então, eu pergunto o seguinte, doutora Cristina, prevenir dá para prevenir? É possível prevenir de alguma forma? Como é que as pessoas podem lidar com isso? Né? Lembra que foi comentado no bloco anterior que algumas pessoas buscam, nesse período do ano, atividades, algumas visitam orfanatos, outras, né, procuram praticar coisas boas para se sentirem melhores. Isso não resolve, né? Mas e aí, como é que a gente pode avisar? Bom, vamos lá. Prevenção. Vamos tentar viver a vida de uma forma sincera. Vamos ser sinceros conosco.
eu gosto do meu estilo de vida, eu gosto das relações que eu tenho, como eu poderia aprimorá-las? Né? Essa é a ideia, ter atividades que te personalizem, né? Que digam quem você é, que mostrem a sua essência, que mostrem os seus dons, as suas habilidades. Muitas vezes as pessoas não sabem quais são os seus dons, as suas habilidades. Então isso também é um processo de descoberta muito bonito que as pessoas realizam. Às vezes no consultório, às vezes elas não sabem qual é a sua cor preferida. Sim. Parece uma coisa tão simples. E nisso elas vão se sentindo vazias, despersonalizadas e não sabem quem são. No que elas são preciosas e às para vezes os seus familiares. Sabem tudo que os outros gostam, que os outros querem e se anulam, na sua personalidade. Isso faz parte muito do abandono. A pessoa começa a dar mais importância para o que está na periferia e acaba muitas vezes ficando com medo de enfrentar a si mesmo com os seus erros e seus acertos, né? Então, a prevenção seria: ame-se, cuide-se, preste atenção em você, não gaste tanto o seu tempo atendendo a demanda externa, o que a mídia te impõe, o que a família impõe, o que a sociedade impõe. Ouça o seu coração. Esse é o principal caminho. Parece um pouco aberto, mas essa é a chave. Legal, então, obrigado. Olha, então, pessoal, tivemos aqui excelentes dicas sobre esse assunto, que ele é um assunto pesado, mas ele é um assunto real, com a nossa querida convidada, a doutora Cristina Wendt, né? Falando aqui sobre tristeza, sobre depressão e com essa mensagem bacana. Acredite na sua capacidade, comece a olhar para você, comece a tratar de você como um indivíduo iluminado. E outra coisa, a presença da doutora aqui quer dizer também uma coisa, que nós podemos ir atrás de uma cura, podemos ir atrás de tratamento. Muito obrigado, doutora Cristina. Obrigada. E até lá. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.